Amigo internauta, hoje vou abordar acerca dos dois únicos casos de aborto permitidos em lei. Dois únicos casos de aborto permitidos em lei. A grande parte da população brasileira, a quase totalidade do povo brasileiro, diz assim: no Brasil o aborto é proibido. Essa expressão está errada, não é correta. Qual seria a correta? A seguinte: regra geral, no Brasil o aborto é proibido. E essa proibição está descrita nos artigos 124, 125 e 126 do Código Penal brasileiro. Muito bem. Porém, há dois casos, há duas situações em que o aborto não é proibido. Ao contrário, é permitido. E essa permissão também está descrita no Código Penal brasileiro, no artigo 128, incisos 1 e 2. E é sobre essas duas situações em que o aborto é permitido que eu vou aqui fazer o estudo, caro internauta, e vou mostrar a você que a lei está corretíssima em permitir o aborto nesses dois casos, nessas duas situações. Como o tempo aqui do YouTube é escasso, eu estou sempre aqui olhando em direção ao relógio, então vou fracionar, vou analisar uma dessas situações e em outro vídeo a segunda situação. E, repito, provar racionalmente que a lei está corretíssima em permitir o aborto nesses dois casos. Vamos lá. Código Penal Brasileiro. Aqui está, caro internauta. Código Penal Brasileiro. Aí. Código Penal Brasileiro. Os dois casos permitidos de aborto no Brasil estão descritos no artigo 128 do Código Penal Brasileiro, incisos 1 e 2. Aqui está. Artigo 128, incisos 1 e 2. O que diz lá? Vamos lá. Artigo 128. A parte principal dele, que a gente chama de caput, cabeça, diz assim: não se pune o aborto praticado por médico. Dois pontos. Inciso 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. E o inciso 2. Se a gravidez resulta de estupro. Portanto, caro internauta, bote isso na cabeça. Pouca gente sabe disso. Até estudantes de direito que eu conheço aqui em Brasília não sabem. Imagine no interior do Brasil. Pois bem, as duas situações em que o aborto é permitido, a prática do aborto é permitida. Artigo 128 do Código Penal Brasileiro, incisos 1 e inciso 2. Inciso 1, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. E inciso 2, se a gravidez resulta de estupro. Muito bem. Então vamos aqui. Vamos passar a analisar o inciso 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Veja, caro internauta, como a legislação, a lei foi inteligente. Aqui temos, ó, vamos fazer o estudo do inciso 1, tá? Inciso 1. Deixamos o inciso 2 para o segundo vídeo. Inciso 1, aqui está, inciso 1, que diz assim, artigo 128, inciso 1, que diz assim: não se pune o aborto praticado por médico se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Vamos colocar aqui, ó, gestante versus o feto humano, que é aquele ser que está em desenvolvimento dentro do útero materno, né, da mãe. Muito bem. Gestante versus feto humano. Ora, por que a legislação brasileira permite a prática do aborto quando a vida da gestante corre risco severo, risco seríssimo? Aí a lei permite que um médico pratique o aborto expulsando aquele feto humano do útero materno. Por quê?
a lei garante isso? Ora, porque a lei aqui, ela acertou, ela é racional. Ora, a vida da gestante, cara internauta, tem maior valor do que a vida do feto humano. Aqui é menos valor. Alguém vai dizer assim, nada disso, porque tudo é vida, tem o mesmo valor. Pura idiotice. Pura idiotice. A vida da mãe tem maior valor do que a vida do feto humano. É por isso que quando está em risco a vida da gestante, em razão daquela gravidez, aí a lei permite que o médico pratique o aborto para salvar a gestante. Porque a vida dela tem maior valor do que a vida do feto humano. E é isso que eu vou provar aqui agora. Muito bem, ora, se você, cara internauta, for a uma maternidade mais próxima de sua casa e conversar com um obstetra, ele vai dizer a você o seguinte, que diariamente, quase todo dia, morre uma mulher, uma mãe, em decorrência do parto. E parto normal. Se você fizer uma pesquisa, mulheres morrem durante o parto. E parto normal. Imagine, cara internauta, um parto complicado. Um parto difícil. O médico, que é um profissional de saúde, ele vê a situação daquela gestante e diz assim, olha, a sua gravidez é de alto risco. Você, durante o parto, pode falecer. E o que acontece? Nesse caso, a lei permite a prática do aborto, que aquele feto humano que está no útero da mãe seja expulso, seja sacrificado. Com razão. Com razão. Não é maldade aqui não. É lógica, é raciocínio. Por que a vida da mãe, da gestante, é mais importante? Ora, é simples. Primeira coisa, quem cuida da casa? Quem cuida da casa? Geralmente é a mulher que cuida da casa. As mulheres hoje vivem solteiras aí, têm filhos, cuidando de filhos, não tem pai, não tem mais mãe. Ela e apenas um filhinho lá criando, aí nasce outra criança. E aí, durante o parto, se a mãe morre, o que acontece com a casa? Quem vai cuidar daquele filho que ela deixou? E quem vai cuidar da criança que chegou? Quem vai cuidar? Ela não tem mais pai, não tem mais mãe. Olha o problema que dá. Olha o problema social que cria. A ausência da gestante, a ausência da mulher, da mãe. Olha o problema. Quem vai cuidar da casa? Quem vai fazer o almoço, o jantar? Quem vai limpar as criancinhas? Compreendeu, cara internauta? Olha a diferença. Como a vida da mãe é importante, da gestante, tem muito mais valor do que a vida do feto humano. Segundo caso, gestante, ela trabalha. Ela trabalha. Ela trabalha, ou seja, ela tem vida econômica ativa. Se durante o parto ela vem a morrer, a falecer, olha o problema que dá. Além do problema dos cuidados da casa, quem vai cuidar da higiene das crianças e tudo, já que essa mulher não tem marido, não tem pai, não tem mãe, só ela e os filhos, quem vai cuidar desses meninos? Olha a complicação. É por isso que a vida da gestante tem maior valor que a vida do feto. E é óbvio. No trabalho, ela falece. Às vezes é uma cientista, está lá desenvolvendo um grande projeto, e ela vem a falecer em decorrência do parto. Olha que absurdo. Olha o problema, o atraso que vai criar na pesquisa científica. E olha o problema que causa. Ela morrendo, o que vai acontecer? É mais um peso para a Previdência Social. Previdência Social. É mais um peso. É mais um peso. Aqui ela estava trabalhando. Não iria se apresentar tão cedo. Iria contribuir para a Previdência Social. Aqui ela morrendo, deixa de contribuir. E aí passa a receber aqui, olha aqui. O seu herdeiro, a criança que nasce, vai receber aqui, ó, o valor equivalente ao que a mãe recebia. Olha o peso que dá na Previdência Social com a morte da gestante durante o parto. É por isso que a lei, quando há risco de vida para a mãe, quando aquele parto é atestado por um médico de grande complicação para a mãe, é quase certeza de que ela vai falecer se acontecer aquele parto. Então, nesse caso, a lei protege a gestante, porque a vida dela tem maior valor do que a vida do feto humano. Isso é lógico, isso é irrefutável.
Então a lei acertou. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, em decorrência de um parto complicado, então que se sacrifique o feto humano. Porque o feto, sendo abortado, aqui no caso, a mulher vai viver. E ela vai voltar para sua casa, vai cuidar da casa, vai cuidar do filhinho que ela deixou lá, das outras crianças, com sua alimentação, higiene, apoio de mãe, de amor, de afeto, que nenhuma outra mulher pode substituir. E também ela vai continuar trabalhando no seu projeto científico e contribuindo para a Previdência, e não sendo uma despesa. Por isso, caro internauta, a lei foi sábia. Pessoas que criticam isso aqui é porque são pessoas completamente irracionais. Não veem a vida como ela é. Vamos agora para o segundo vídeo. Muito obrigado.